Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor. Eu quero trazer aqui mais um relato, uma revelação que o Senhor Jesus permitiu eu e o meu esposo passar dentro da minha casa. Eu gostaria aqui, irmãos e irmãs, de relatar isso. Já tem uns 3 dias que Deus tem colocado ao meu coração e com certeza o Espírito Santo quer falar com alguém que talvez esteja passando por isso e não está conseguindo ter uma ajuda, ter uma visão. Eu quero relatar aqui para os irmãos e para as irmãs que, como de costume, todos os dias o meu esposo ele se deita um pouquinho no período da tarde para descansar. Nesse dia eu não estava em casa, ele se deitou, amados, irmãos e irmãs, para descansar, como de costume, normal. E ele dormiu ali o seu soninho, repousou. E quando ele acordou, ele sentiu falta da aliança no dedo dele. E ele achou muito estranho essa falta. E como ele estava sozinho, ele foi procurar. Ele procurou embaixo da cama, ele procurou nos canos da pia de louça, na pia do banheiro, lá no tanque, em lugares assim improváveis que ele poderia ter perdido e não ter percebido. Mas ele achou estranho porque antes, né, de dormir o soninho ali dele da tarde, ele sentiu a aliança no seu dedo. E eu cheguei e ele disse, olha, algo estranho aconteceu. Ele falou, a minha aliança sumiu, só que eu não a encontro. E eu não me lembro de ter feito coisas para que eu pudesse perdê-la. Muito estranho. E eu falei para ele, vamos primeiramente procurar toda a casa, vamos, né, fazer uma varredura bem específica e vamos ver se a gente encontra. Mas nisso, amados, Deus já falou ao meu coração que não tinha se perdido, mas que tinha sido pega, roubada dentro da minha casa. Mas aí fomos orar, né? Que o crente, ele tem que orar em todas as coisas, ele tem que orar e tem que buscar a Deus. E eu fiquei assim meio ansiosa, aí eu fui para a igreja e ali no ciclo de oração, né, nós conversando, nós comentamos, nós falamos, nós vamos orar. E entramos em oração, o grupo, o grupo, e tinha uma senhora, ela disse assim para mim, irmã Inês, o diabo queria causar uma confusão dentro da tua casa, só que, como a irmã Inês é uma pessoa calma, tranquila, não levou para o outro lado, mas ele queria, era provocar uma briga, né? Uma discussão entre o casal, questionando onde estaria a aliança. Mas, amados, eu não desceu isso ao meu coração. Quando ele falou que tinha sumido e ele não sabia onde estava, eu disse a ele, vamos orar, né? Vamos orar e buscar o Senhor. E ali orando, foram 23 dias orando, porque Deus já tinha colocado no meu coração que um espírito tinha pego a aliança. Mas como assim, irmã? Um espírito tem condição de pegar? Tem. Ele tem condição de roubar não só a nossa paz, não só a nossa alegria, não só a nossa coroa, mas ele é capaz de pegar também coisas dentro da nossa casa. Não devemos achar que o diabo não tem poder, ele tem aqui na terra. Tá? E o Senhor, aquele dia, nos permitiu viver essa experiência. Por que eu digo isso? São experiências espirituais onde o Senhor quer nos falar de uma maneira bem específica, bem clara, de que nós não devemos brincar com as coisas espirituais, mas que nós devemos estar cada dia mais perto do Senhor, buscando a face e a luz do Espírito Santo. E ali, amados, e irmãos e irmãs, oramos 23 dias. E nesse inteirinho de oração, Deus deu a uma irmã na igreja um sonho de revelação. E foi muito tremendo o sonho. Por quê?
porque no sonho Deus mostrou a ela que tinha 2 espíritos trabalhando dentro da minha casa. Um para destruição do casamento e o outro para assumir coisas dentro de casa. E nessa revelação foi confirmação do que eu já tinha sentido no meu coração, de que não era só apenas uma perca, mas sim que tinha sido pego no período em que ele estava dormindo, na hora do descanso dele, do meu esposo. E quando fazia já 22 dias, eu em oração aqui na sala, eu disse ao Senhor Jesus, falei, Senhor, se porventura, Pai, realmente esse demônio, esse inimigo, pegou e escondeu a aliança da mão do meu esposo, eu quero pedir para que o Senhor pegue na servir dele, faça ele trazer e devolver aquilo que é nosso. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor faça isso. E fomos cuidar da nossa vida normal. Quando foi no sábado, nós tínhamos que fazer compra. E fomos ao mercado, abrimos o capô do carro, colocamos toda a compra, enfim. Quando nós retornamos, que nós chegamos em casa, eu abri o capô e fui tirando todas as compras, e fui tirando. Quando eu levantei a última sacola, a aliança apareceu ali do nada. Detalhe, meu esposo tinha passado o aspirador em todo o carro, limpado, organizado. Então, não tinha como aquela aliança estar ali, ela não foi perdida ali. Jesus fez devolver. O que eu quero relatar para os irmãos é que se de repente vocês estão passando por uma situação assim, de sumiço, de perca, de coisas de valores, e vocês não sabem, amados, tem demônios que trabalham dentro da nossa casa, querendo confundir, querendo enganar, querendo provocar discussão, querendo provocar intriga, briga, e essa era a finalidade, porque foi revelado no sonho e foi usado também a boca de uma anciã dentro da igreja dizendo isso para mim, que essa era a finalidade dele, fazer com que eu ficasse contra o meu esposo e ali houvesse uma briga, uma confusão. Mas a palavra do Senhor vai dizer em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versos 8, que Jesus veio para desfazer, destruir as obras do diabo. Então, amados, irmãos e irmãs, vamos ficar atento, vigilante, antes de tomar qualquer decisão, antes de acusar, antes de apontar, antes de fazer qualquer coisa que possa prejudicar o seu cônjuge, fale com o Senhor, fale com o Espírito Santo que vai te dar direção. Amém?